Olá para você que ouve a Módulo FM, acompanha as redes sociais da Módulo FM. A gente começa mais um dos nossos esperados programas aqui na Módulo, Saúde Mental e Psicologia, com ela, a doutora Vanessa Alvarenga. Vanessa, é um prazer recebê-la, tudo bem? Tudo ótimo, Leide, prazer é sempre meu estar aqui. E hoje com um tema, Vanessa, a Vanessa pesquisou bastante, ela passou os últimos dias estudando sobre, e eu vou ter a minha colinha aqui, é porque segundo dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro que faz as estatísticas, os divórcios estão aumentando no Brasil, Vanessa. Então, introduza o tema pra gente. Não só no Brasil, como no mundo como um todo. Né? Os índices aí de divórcios estão alarmantes. Portugal, por exemplo, você tem uma taxa de 92%. E no Brasil, a gente já tá a cada 2 casamentos, vai pro divórcio. Então, uma taxa aí, né, de 50%. Então, a gente poderia juntas aqui, né, o motivo do tema hoje, pra gente pensar o que tá acontecendo, que esse índice tá aumentando e o número de casamento vem diminuindo. Também tem esse outro dado, o índice de casamento vem diminuindo, até mesmo porque as relações, elas estão mudando a configuração. Muitas vezes hoje as pessoas optam por fazer só uma união estável, ou também muitas não fazem nenhum documento, nem uma união estável e vão morar juntas. É a nova roupagem que a gente tem, né? A nova configuração de família. Isso. E aí, Leide, vou ser muito sincera, eu costumo falar muito isso para os pacientes. O tal do vamos morar junto é fácil, né? É fácil, assim, a falta de comprometimento com essa atitude, porque é como se fosse assim, né? Primeiro problema, o que eu faço? Cato minhas malinhas, e vazo, não é? Porque querendo ou não, o casamento, porque quando você vai casar, quando você fala, vou casar, que seja ir lá no cartório, assinar um documento, que seja fazer uma festa, eu pelo menos penso que as pessoas, o que elas vão fazer até chegar nesse ponto? Elas vão se organizar para isso, elas vão conversar, elas vão ver se elas têm os mesmos objetivos na vida, por exemplo, para chegar, né, aquele, vamos assim dizer, naquele momento ali do casamento, do comprometimento. Eu indo só morar junto com alguém, como eu disse, o vínculo fica muito mais frouxo. E é tão interessante porque muitos pacientes vão para terapia e estão nessa configuração do morar junto. E aí a gente começa a conversar da possibilidade, então, né? Às vezes pessoas que estão juntas 12 anos, 15 anos, e começamos a conversar da possibilidade, então, de um casamento, que seja no civil e assim por diante. E muitas vezes, né, esse assunto em primeira mão vem com um certo estranhamento. Não, mas pra quê? Né? Tá tudo ótimo, tá tudo bem. E é tão interessante que quem chega a casar mesmo, né, eu digo, então, fazer o compromisso lá, seja no papel, no religioso, todos, mas todos, sem exceção, falam depois, relatam, realmente muda. Realmente muda. A vida a dois muda? A vida a dois muda. Todos relatam o quê? O comprometimento, o olhar para aquela relação de uma maneira mais realmente comprometida. Entende? Muda. É interessante. Não teve um paciente que chegou a fazer essa transição, vamos assim dizer, que não relata essa mudança e, pelo menos, as experiências que eu tive, de forma positiva. Vanessa, mas houve uma mudança de percepção da vida a dois? Porque até um tempo atrás, o que a gente pensava quando a pessoa decidia ir morar junto, era um ato de muita seriedade, era um ato muito pensado. Isso mudou agora, nos últimos tempos? Mudou, porque na verdade eu acho que mudou como as pessoas estão cada vez mais individualistas. Eu vejo que tá por aí, porque é sobre justamente pensar no meu lado, né? Se eu for não gostar, não for do jeito que eu queria, eu já corro. Agora vamos pensar juntas aqui. Uma união, né? Então, estar com alguém, é o que eu digo, não é uma coisa fácil. Não é, mas como tudo na vida do adulto é o quê? Uma escolha. E se eu escolho, né, alguma coisa na minha vida, eu tenho que ter um comprometimento com isso. Aí eu tenho que entender que num relacionamento, nem tudo vai ser do jeito que eu queria. Aí, Leide, entra, né? Eu já vou linkando com um dos motivos aí para esse término, então, para esse divórcio. É justamente a falta de comunicação. Quando você diz, mudou porque vamos pensar juntas. Antigamente, as pessoas conversavam mais. Até porque... Não tinha celular, né? Não tinha justamente, né? Você não tinha o celular, muitas vezes você não vivia essa vida tão atarefada. Mas aí muita gente às vezes pode até estar ouvindo e falar, não, mas eu lembro do meu avô, ele mal abria a boca. É óbvio, né, que ao longo da vida sempre vão ter pessoas mais falantes, outras não, obviamente. Mas quando se tratava de casal,
os casais conversavam. Eu lembro da minha avó materna e do meu avô, como eles eram bonitinhos, como eles comunicavam. Mas nunca na frente de ninguém. Todas as questões eles resolviam entre eles. Mas era muito bem conversado. Era muito bem organizado. E foi um casamento, né, aí de 70 e tantos anos. Então, é um dos exemplos, né? Mas a E um falta bom de comunicação. que você teve. Justamente. Eu lembro até pequeno olhar para eles e falar, não, que bacana, né? Eles conversam. Porque a gente tem essa percepção, né? Agora, a falta de comunicação, ela tá geral. Porque as pessoas estão mais impacientes. As pessoas estão também depositando, muitas vezes, no casamento, como se fosse a salvação da vida delas. Né? Então, eu vou casar e nesse casamento, nessa união, eu vou encontrar tudo aquilo que eu não encontrei. Gente, aí eu te conto. Casamento não é pra te completar, pra vir tampar o buraco da sua vida. Casamento é né? O amor, o relacionamento é uma das facetas da nossa vida. Que quando é bom, saudável e tudo, é ótimo. Mas ele não vai, mesmo sendo ótimo, bom, saudável, preencher questões de ordem que não sejam amorosas. E vai te salvar no restante da sua vida. Parece clichê pensar que a pessoa vai para um relacionamento, ela tem que ir completa. Porque a pessoa fala, metade da laranja, o outro vai me completar, tal. Não, você já tem que ir completa e encontrar a pessoa completa também. Isso, e é tão interessante porque esse completo tá muito relacionado, como a gente fala aqui em muitos programas, né? Ao autoconhecimento. E também, então, eu tava falando isso ontem numa sessão com um paciente. Você nunca vai estar, igual a gente fala, né? Casamento é 50%, 50%. Discordo. Casamento é justamente eu ter um autoconhecimento, eu ter um diálogo muito bom com o outro, ao ponto do outro realmente me conhecer. O que tá acontecendo hoje, Leide? As pessoas não se conhecem. Elas não se conhecem. E aí, muitas vezes, esse não conhecimento do outro acontece por quê? Pela falta justamente de comunicação e das conversas difíceis. Então tô namorando com alguém. Nossa, gosto muito dessa pessoa. Mas não, isso aqui é um assunto delicado. Por exemplo, dinheiro. Eu não vou tocar nesse assunto. Eu vejo que temos percepções muito diferentes de dinheiro. Depois que casar, isso resolve. Né? Depois que casar, isso se organiza. E não necessariamente, porque aquilo que não é conversado, depois não é organizado. Ficar fingindo e fugindo das conversas difíceis também leva-se, muitas vezes, a essa dissolução desse relacionamento. Mas o que eu quero dizer com isso? Geralmente, um relacionamento saudável é sobre estamos juntos, a gente se conhece tão bem ao ponto que muitas vezes um vai estar 80% e o outro 20%. E assim vai ao longo da vida, porque a gente não tá bem o tempo todo, entende? Então, né, igual metade da laranja, essa completude, não é por aí. Isso é poesia que não funciona na vida prática. Perfeito. Perfeito. A vida prática é muito mais sobre vamos equilibrar os pratos de acordo com aquilo que é momentos de vida. E olha que interessante. Eu estou com alguém, mas muitas vezes estamos em momentos de vidas diferentes. E justamente se a gente tem uma escuta ativa, se a gente tem uma boa comunicação, eu vou inclusive entender, não, nesse momento, né, meu companheiro está passando por uma situação e ele não está 100%, ele não está, né, ele está entregando para esse relacionamento, vamos dizer, 30%. E assim vai. Óbvio, né, que o estranho é que aqueles relacionamentos também, né, que um leva 80% a vida inteira, o outro 25%, né, aí fica complicado, né? Vanessa, o feedback que eu recebo do nosso programa aqui, tá sendo bem recorrente, é que o programa é uma espécie de consulta. Sim, sim. Gratuita, né, da psicologia. Sim. Você é doutora na área para as pessoas, para os nossos ouvintes internautas. E um caso concreto que eu trago para você é de um casal que eu vi conversando recentemente, próximo assim, e ele tem mais recursos que ela e ele, no momento, tá arcando mais com as despesas. E aí, parece que isso está incomodando ele. Sim. Eu imagino que esse tipo de processo chega pra você, de processo de autoconhecimento. Sim, sim. Porque na minha cabeça, né, de quem tá de fora do relacionamento, portanto, sujeito a muitas falhas, a minha impressão, é de que tá tudo certo. Aí você pode pagar mais, ou se ela pode pagar mais, é só conversar. Perfeito. Um dos grandes motivos também de divórcio é esse, a questão financeira. E aí, quando você traz esse assunto, acontece demais no consultório, aí também é sobre quais os valores do casal, o que eles veem em comum. Eles conversaram também sobre isso, do tipo, eu acho extremamente importante, tá? Vamos casar, vamos ficar juntos. Hoje a nossa condição financeira é esta.
Primeiro vamos continuar nessa, a gente quer melhorar, a gente quer mudar. Ao longo do percurso, se tiver algumas questões, como que geralmente você pensa sobre isso? Né? Igual, realmente, você tá com alguém, você perde o trabalho, perde o emprego, como é que o outro lida com isso? Mas o que acontece? As pessoas não querem ter como eu falei, as conversas difíceis. É como, deixa, se acontecer, a gente pensa. Aí quando acontece, que ainda acontece o problema, não conversa ainda sobre ele. Cada um vai criando uma história na sua cabeça a respeito daquela situação e vai criando o quê? Entre o casal, um abismo. E na hora que vem, tem, né? São dois estranhos convivendo. E quando eles vão conversar, eles brigam. Isso. Eles não dialogam. Justamente brigam porque já se deixou um tempo muito grande passar, onde cada um criou, como eu disse, uma percepção a respeito daquela situação, que quando vai conversar já tá com muita mágoa, com muita raiva, já cheio de crenças em relação àquilo, e aí já não tem mais conversa. E só rapidinho, eu concordo com você, pra mim, outra questão que eu vejo muito em consultório, tá, Leide? Estar com alguém, na minha humilde opinião, é sobre dividir a vida. Dividir a vida, eu não estou dizendo que a gente não vai ter nossas individualidades. Igual eu falo, é muito saudável ter amigas, ter amigos, viver coisas diferentes. Né? Justamente. Mas é muito complicado eu estar com alguém e muita coisa ser segredo. Muita coisa ser segredo. É complicadíssimo, porque se você é minha amiga de verdade, né? Você tá na minha vida. Não é que você vai ter que saber tudo da minha vida, mas se eu escondo quase tudo de você, você não é minha amiga. Agora, pega isso na proporção de um relacionamento. Pessoas que dormem juntas. Que dormem juntas. E muitas vezes eu escuto em consultório, porque eu atendo casais também, né? Eu tô com ela, eu tô com ele, mas eu não sei nada da vida dela. Financeira, por exemplo, não sei nada. Entende? Né? Assim, aí, interessantíssimo. Eu também atendo, né? Muitas pessoas mais velhas e que estão em casamentos longínquos, duradouros. E eles conseguiram dividir a vida. Conseguiram de verdade dividir a vida. E tem cumplicidade. Porque gente, pensa comigo, eu tô com alguém. É a pessoa que, igual você falou, que dorme do meu lado. É a pessoa que eu vou torcer mais na vida. É a pessoa que eu vou querer que se dê melhor. Entende? É sobre isso. Mas muitas vezes eu tô com alguém que eu olho justamente e falo, nossa, mas só tem interrogação. Sabe? Tal coisa eu não sei, tal coisa não. E um pior, que eu nem posso tocar nesse assunto. Porque se eu tocar, vai dar briga. Vanessa, esse assunto vai render bastante. Eu vou te pedir rapidinho aqui um intervalo pra gente voltar conversando sobre esses dados do IBGE. São dados, são fatos, não é opinião que a gente tá falando aqui, são dados, né? E os divórcios estão aumentando no Brasil. A gente volta em um minuto. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Olá para você que está ouvindo a Módulo FM, está nas redes sociais da Módulo FM. A gente está falando aqui no nosso programa sobre por que os divórcios estão aumentando. E não é só uma questão no Brasil, é uma questão no mundo. A Vanessa já trouxe no bloco anterior a questão de Portugal também. Sim. Até remonta os dados aí, como é que é em Portugal. 92% de índice de dos divórcio. Casamentos, eles têm insucesso. Insucesso, 92%. E no Brasil tá quanto, assim? 50%. A cada 2 casamentos, um chega ao divórcio. Com tendência de crescimento. Com tendência de crescimento, porque o índice de casamento tá baixando. E essas pessoas geralmente ficam em média, até o ano que ficam juntas, 13 anos. Então, também não tá tão, vamos assim dizer, tão baixo, né? Vamos assim dizer. Não é que a gente tá fazendo apologia aqui também, né, Leide? Acho importante a gente falar sobre isso, que as pessoas não devem divorciar, não é sobre isso. A gente Ou também tem que casar a qualquer preço, qualquer custo, né? Perfeito. A gente só tá trazendo, principalmente esses motivos, né? Então, até agora a gente falou da falta de comunicação, de uma escuta ativa, das questões financeiras. E uma outra questão seríssima que tá levando as pessoas ao divórcio, a quebra de confiança. A traição. E a traição, Leide, hoje, principalmente, eu estava estudando sobre isso para o programa de hoje, muito relacionada ao ambiente virtual. Ao meio virtual. Porque também, o que eu mais estou ouvindo no consultório hoje, Vanessa, tá insuportável. Eu chego em casa só no celular. Só no celular. Com fone, só no celular. Então já não conversa mais, não olha no meu olho. Isso é a pessoa reclamando. A pessoa reclamando. Agora, a pessoa é sobre isso, né? Você fica ali num relacionamento, você reclama, você fala. Eu falo que enquanto tá fazendo isso, ainda tá bom, né? Porque tá brigando.
Aí vai chegar uma hora, o que acontece? Você cansa, né? Quem parou de brigar, já entregou os pontos. Isto, justamente. E também a traição propriamente dita, né? E a traição, ela, até pegando a questão virtual, hoje em dia, às vezes ela não chegou a ser consumada, vamos assim dizer. Mas né, pegar a pessoa conversando com outra no celular. Várias situações de casamentos onde a parceira ou parceiro vai ver e a pessoa baixou um Tinder da vida, por exemplo, estando casada. Vanessa, na sua experiência clínica, porque esse mundo virtual, ele ainda é novo. Sim, E a paquera virtual, por mais que exista já há algum tempo, ela também ainda está sendo estudada. Mas perfeito. O homem se perde mais nisso ou é a mulher ou não tem diferença? Não tem diferença, e também estudando para os dados de hoje, o índice de traição entre os homens vem baixando e das mulheres aumentando. Mesmo? Mesmo. A que você atribui isso? É a própria mulher buscando a sua... Quer dizer, copiando os homens do que há de ruim? E aqui não sou moralista, não é isso? É só porque isso destrói um relacionamento, família, com filhos e tal, né? Isso, e aí a gente pode pensar, às vezes, também até o meio virtual levou a mulher a aumentar esse índice. Porque muitas vezes também, igual a mulher geralmente, vamos assim dizer, na grande maioria, fica mais atarefada, cheia de coisas. Então, o meio virtual, que é algo que elas não tinham antes, pode ser um dos fatores que tá levando aí ao aumento desse índice de traição também. Aí só uma coisa rapidinho, né? Às vezes a gente depois pode até fazer um programa só sobre esse assunto, porque é um assunto que dá muito pano pra manga, né? Justamente. Mas a traição, ela é muito dolorosa, né? Ela é devastadora. A quebra de confiança. Ela é justamente a quebra de confiança. E mais interessante, a maioria das pessoas que traem depois se arrependem muito. É mesmo? É mesmo, a maioria. Você recebe no consultório a pessoa falando. A maioria, justamente, a maioria. Não estou falando. Doloroso, é muito doloroso. É muito doloroso mesmo. É igual você falou, é destruidor e é autodestruidor também. Então, nesse mundo muito efêmero que a gente tem hoje, acho que é tão importante também a pessoa, né, ela pensar bem antes de fazer alguma coisa na vida. E lembrando, gente, tudo na vida tem consequência. Porque se quer separar, se quer romper com o relacionamento, faça de maneira madura. Eu acho tão bonito, Vanessa, quando eu vejo um casal que, apesar de separado, ele se une na criação dos filhos. Sim. É raro. Mas eu tenho alguns exemplos à minha volta que são muito bacanas. Sim. E eles conseguem, assim, ser amigos. Justamente. Eu acho isso muito maduro. Eu ainda brinco assim, tem um casal que eu falo assim, vocês são muito civilizados. Assim, eu acho muito legal isso. Sim, mas igual você disse, tem que ter um índice, eu acho que aí, de autoconhecimento muito bacana para conseguir, né, gerir situações aí de crise de uma maneira madura. Mas a pessoa fica ali com tentação, Vanessa? Fica, gente. É a tentação. Fica. Olha, fulano falou que eu sou bonito, que eu sou bonita, não sei o que. E começa a dar trela. Começa. É a mesma coisa de eu tô querendo fazer regime e encho minha geladeira de bolo. E de pudim, e de torta. A comparação foi interessante. Elogia, eu abro a geladeira lá, né? Então é sobre, no adulto da gente, lembra que eu falo muito desse adulto, né? Pensar assim, de se comportar. Igual você disse, pra que eu vou dar brecha? Se eu começo a dar brecha também é porque eu quero alguma coisa, né? Se eu enchi minha geladeira de bolo de pudim querendo fazer dieta, eu não tô querendo fazer dieta. Eu tô me passando pra trás, né? Porque eu tenho consciência, sendo adulta, suficiente que eu não devo encher minha geladeira de bobeira se eu tô fazendo regime. Então, uma coisa que eu percebo na prática, inclusive falam muito isso, você deve tratar disso no consultório, o caminho da Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Se ela não sabe o caminho dela, qualquer caminho serve. Isso, e a pessoa fica experimentando, né? Se tentando ali na internet. Tem pessoas, Vanessa, que precisam muito de validação. Perfeito, tirou da minha boca. Isso. Então, só que você vê isso no consultório? Perfeito. Gente, só que é sobre, a gente não precisa de validação de ninguém. Tá? É você com você mesma, com você mesmo, que arruma seu caminho na vida e segue. E vai. Tá? Então, pra quem tá nos ouvindo, eu gosto muito de falar isso pra gente não ficar perdido. Toda vez que você se sentir perdido, perdida, cheia de tentações à volta na vida, lembra disso. Volta pra você e cuida da sua vida e vai. Isso dá muito certo. E porque voltar pra si, cuidar da própria vida, já dá muito, mas muito trabalho. Mas eu te garanto que você vai ficar bem menos despedaçado ao longo do percurso. As pessoas que se divorciam, que separam e chegam no consultório assim, arrependidas, o que elas falam? Na verdade, eu não tem muitas situações do arrependido de um divórcio, tá? Na verdade, é muito interessante que às vezes algumas pessoas também, no processo terapêutico, elas amadurecem a questão do divórcio, porque igual a gente tá falando, tem situações
que realmente é muito danoso estar casado com alguém. Muito, muito mesmo. O que eu falei é que muitas vezes as pessoas se arrependem da traição. Tá? Mas aí que tá também, que não necessariamente, também concordo, uma traição deve levar a uma separação. Mas óbvio que tudo, obviamente, depende do contexto, né? Tem N questões envolvidas. Do casal, né? Depende do contexto do casal, N questões envolvidas. N. A vida não é sobre... isso, né? Aconteceu isso... 880. 880, né? Não é mesmo. Não é mesmo. Então, até é importante a gente estar falando sobre isso. Mas, geralmente, quando atitudes impensadas, que geralmente estão muito relacionadas à traição, geram depois, como eu disse, muito desconforto, muita mágoa, muito arrependimento. E a pessoa diz assim, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Sim, justamente. Gente, isso é muito sério. Muito sério. São dois pontos distantes. Isso. E aí a gente ouve também muito a questão da traição. Eu acabei caindo nisso porque ele não me dava mais atenção. Aí é um dos motivos também grande de divórcio. A falta de cuidado. Não me dava mais atenção. Nem olhava mais pra mim. E vice-versa, né? Aí é um alerta que eu faço pra quem tá junto, pra quem tá casado, pra quem gosta do companheiro, da companheira. Nutram seu relacionamento. Tudo na vida dá trabalho. Tá casado dá trabalho. Nutrir esse relacionamento dá trabalho. Mas separar também dá muito trabalho. E muitas vezes perder aquela pessoa que você ama. E lembra de uma coisa também, gente. A hora que você vai pra pista, dá muito trabalho. Outro dia eu vi uma frase que eu achei interessante, que a pista tá insalubre. É por aí. É por aí. E mais uma vez, não estamos fazendo aqui analogia, né? Apologia, eu digo para as pessoas, né, ficarem casadas a todo custo. Não é isso. O que a gente tá falando. Mas aí também, o interessante que eu vou falar agora, atendendo casais. Geralmente os casais chegam na terapia assim. Se tivesse um cartório aqui, agora eu assinava esse divórcio. Nossa, porque eu já não tô suportando mais. Porque eu já não tô. Colocando como se o divórcio fosse justamente essa coisa muito facinha, sabe? Eu vou lá, vou assinar e tô livre, acabou. É sobre isso. Não é por aí, tá? Não é por aí. É sobre isso que eu queria alertar. Aí é interessante que aí eu, né, é igual adolescente, né? Quando o casal vai desse jeito pra terapia. Aí você, então tá, né? Vamos seguindo, né? Aí passa-se o tempo, né? Algumas sessões, aí você ouve. Nossa, aquele sentimento que eu tava naquele primeiro dia... já não tá mais, né? Já passou. Por quê? Porque muitas vezes, gente, essas atitudes impensadas, eu tô imbuído de quê? De raiva. E todas as vezes na vida que a gente toma atitudes imbuído da raiva, não dá bom. Puxa na sua história. Raiva é péssima conselheira. Sentir raiva é importante, tá? Lembra das 5 emoções autênticas? Amor, alegria, tristeza, raiva e medo. Sentimos todas, são importantes. Um ser humano também que não sente raiva tem alguma coisa fora do lugar, ok? Mas lembra que tudo no equilíbrio e pertinente ao que está acontecendo. Só que quando eu estou com sentimento de raiva, inclusive identifico que eu estou sentindo raiva, respira e não toma nenhuma atitude naquele momento, porque não é a hora de ser tomado. A raiva é péssima conselheira. Perfeito. Ô Vanessa, e você percebe, conversando com as pessoas, que muitas vezes... com essa perda do senso de coletividade, porque o casamento não é uma coletividade de duas pessoas. Sim. O que eu vejo às vezes? Eles querem aproveitar o melhor dos dois mundos. O melhor do mundo solteiro e o melhor do mundo casado. Eu acho isso incompatível. Total. E quem casa, muda. Você muda, você tá convivendo com outra pessoa. Sim. E aí entra no que a gente falou. Conversaram sobre isso? Conversaram? Perguntaram pro outro, o que você entende de casamento? Como é que você quer viver esse casamento? Quais seus valores, quais seus objetivos nesse casamento? É sobre isso. Óbvio, Leite, também vejo muito isso em consultório. É comum, gente, no início de um casamento, que muita coisa ainda fica um pouco fora do lugar. É óbvio, né? Depende, igual eu falo, você pode ter namorado anos com alguém. Quando você casa e vai morar junto, é totalmente diferente. Como diria meu pai, vai comer 1 quilo de sal junto? É isso. Então, você vai acertando os ponteiros. Só que aprenda a falar o óbvio. Eu falo, aprenda a falar o que não tá bacana, o que incomoda. Aprendam a fazer os contratos, porque casamento nada mais é do que um contrato que também você vai renovando a cada fase diferente que você vai vivendo. Sabe uma coisa que chega a me incomodar? Eu leio muito na rede social...
E com as pessoas, o homem falando assim, lá em casa a dona onça que decide tudo. Eu sei que é uma brincadeira. É uma brincadeira, só que é sobre a mulher, geralmente tem mais bom senso. É sobre isso, vai. Mas às vezes, Vanessa, o homem vai ali deixando também. Sim, não. Vai deixando. Sim. Uma hora que vai dar problema. Justamente. Não, concordo. Não, concordo com você. Aí, de novo, entra nisso. Conversa, gente. Esse casal conversa. Eu soube também, acho que tudo que a gente tá dizendo aqui hoje. Se você não conversa, você não sabe o que você quer da vida, não inventa, não. Porque você vai machucar muito a outra pessoa. Porque uma hora isso vai dar problema. E aí, Leide, acompanho muito também situações de divórcio depois de 1 ano de casamento, 2 anos, entendeu? É muito recente. É muito recente. Aí também reflete muito a falta de paciência das pessoas, a falta de maturidade, a falta de lidar, né, com a frustração. Então, se você também é uma pessoa que não consegue lidar com a frustração, fica sozinha, gente. Fica sozinha, porque você, eu falei, você não vai encontrar uma pessoa que vai fazer tudo que você quer, do jeito que você quer. Isso não existe. Mas aí eu também vejo as pessoas falando, principalmente quando tem algum crime, alguma coisa, ainda bem que eu me levanto e deito sozinho, não sei o quê. Lembra do que... Fica se gabando também disso, eu falo, gente, mas a gente nasceu... Isso, a gente é um ser social. Lembra do que eu falo, tudo na vida é o equilíbrio. Aí é sobre, ok, eu também penso, antes só do que mal acompanhado, pra acompanhada, sim, se vir pra somar, ok, se não some, eu acho que muitas vezes é melhor sim, só que se você tá bem com você tá seguindo o seu caminho, eu te garanto que você vai conseguir estar bem, tanto casada, tanto sozinha e vice-versa, entendeu? É não se perder de si mesmo. Porque eu, mesmo estando com alguém, eu não posso me perder de mim. Porque isso também é um dos grandes motivos de divórcio. Porque às vezes eu tô ali também num casamento, onde eu não sei o que eu gosto, o que eu quero, o que é bom pra mim. Eu também, né, não sei o que é bom pro casal, o casal não conversa sobre isso. Então é muito complicado. Tomar decisões, fazer escolhas, a gente faz isso o dia todo, tem hora que cansa. E muita gente às vezes prefere deixar pro outro ou pra outra tomar, e depois reclama. Justamente. Ou também eu ouço muito, nossa, em casa, só eu que organizo a viagem, só eu que escolho não sei o quê, que se depender dele ou dela, não faz. Gente, entenda também, é sobre isso, cada casal vai ter uma dinâmica. Cada casal vai ter uma dinâmica. Aí eu até brinco, mas o fulano vai, você organiza, não organiza? Ele vai com a carinha boa, não sei. Tá ótimo, gente. Pagou junto, dividiu? Ótimo, vida que segue. Para também de achar que o dorama vai acontecer na vida real, E precisa de validação, né? O outro tem que falar, nossa, como você é legal, como você fez isso. E a validação é mais das coleguinhas. E dos coleguinhas. É muito mais sobre isso. Porque começa, aí vai pra rodinha, né? E começa, às vezes, a escutar, inclusive, mentira. Porque eu vejo que nessas rodinhas tem muita mentira de gente ali falando. Mas meu casamento, né? Perfeito, né? Eu vivo, né? Um conto de fadas, né? Vai lá viver junto. Vai lá. Aí, né, as coleguinhas caem no golpe, né? Os coleguinhas. E depois vai querer começar os comparativos, né? Primeiro que o que tá muito bom, você não faz propaganda. Regra número 1 da felicidade. Começa por aí. E também, então tá bom, da minha coleguinha tá ótimo, bom pra ela, ok. Vou focar no meu e vou fazer o que é melhor pro meu, fica bom. E é contento. Eu penso, né, e pratico o senso crítico. Se você começar a observar, você vai ver que a grama do vizinho é de plástico. E a sua é verde, você não tá cuidando dela. Isso, perfeito, tá deixando ela morrer. E lembre-se também, igual eu falo sempre, gente, até por mim mesma, eu não vou ficar lá postando no meu Instagram, eu lavando meu banheiro. Mas eu lavo, tá? Eu lavo, né? Eu lavo louça, eu lavo roupa. Mas eu posso te postar mais. Eu sou testemunha disso, ela lava justamente, faço comida, eu organiza tudo. Né? Sou ser humano normal, tá? Cuida como qualquer dos pais, outro. Entendeu, né? Justamente, do cachorro e assim por diante. Mas eu gosto de postar das minhas viagens, eu gosto de postar aqui do programa. Eu acho muito legal, né? muito legal. Eu não vou ficar postando essa parte mais complicada. Mas ela existe, tá, gente? Sim. Aí, né, eu tenho a sensação, as pessoas, não, mas só vive viajando. Nossa, mas que vida perfeita. Não, gente, né? Até na viagem você cansa com algumas coisas? Nossa, total. E, inclusive, não quero ficar postando cansaço. É sobre isso. Então, só lembrem-se disso. E aí, eu acredito que o que a gente tá falando aqui hoje, foca na sua vida, no seu relacionamento, constrói a sua história e tudo vai dar certo.
Ema, cada um com seus problemas. Justamente. Vanessa, assim, é um prazer falar com você. Eu aprendo muito, eu me divirto com toda muito. certeza contigo. E a nossa pretensão aqui é levar para você, ouvinte, um pouco de alargamento de visão das coisas, né? Sim. E porque a gente também, às vezes, tem uma visão limitada, então, mas a ideia é sempre alargando e aprendendo, e a gente tá sempre aberto a sugestões e opiniões. Muito obrigada pela conversa aqui na Módulo FM. Eu que agradeço. E lembrem-se, como eu disse, não tem relacionamento perfeito, cada um constrói o seu de acordo com aquilo que te cabe naquele momento e o que é melhor para cada um. Eu penso que se é perfeito, não tá nesse mundo aqui não, gente. Justamente. Aqui tem muitas provas. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Obrigada pela audiência, até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.